Olá, eu sou Gustavo Falabella e este é o Conexão Zap 18, podcast que tenta refletir sobre as artes da cena no contexto de isolamento social em tempos da pandemia de Covid-19. O Conexão Zap 18 é uma das atividades do projeto de mesmo nome, apoiado com recursos da Secretaria Estadual de Cultura de Minas Gerais por meio do Fundo Estadual de Cultura, projeto número 2012-120201 de 2018. Para quem não nos conhece, a Zap 18, Zona de Arte da Periferia, é um espaço artístico situado no bairro Serrano, periferia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Há 18 anos, nosso galpão abriga nossos ensaios, nossas oficinas de teatro e também é onde recebemos artistas parceiros de Belo Horizonte e também de outras cidades. Nós somos um grupo de teatro interessado nas relações entre teatro e realidades. Neste episódio, eu, Gustavo, convido os parceiros do Teatro da Pedra, importante grupo de São João del Rei, interior de Minas, a contar um pouco da sua trajetória e também aproveitamos para falar dos desafios para o teatro e as artes da cena em geral nestes tempos de isolamento social. Além disso, eu conto com a presença de meus companheiros de Zap 18 que trazem seus relatos pessoais de quarentena e me ajudam a contar como anda nosso trabalho desde março, quando decidimos, seguindo o bom senso e as orientações da Organização Mundial de Saúde, fechar as portas de nosso espaço aqui no bairro Serrano. Chega mais! O terceiro episódio de Conexão Zap 18 está no ar. Você que acompanhou os 2 primeiros episódios de Conexão Zap 18 ouviu certamente os planos e prospecções de nossos convidados que buscavam apontar soluções em um horizonte ainda um pouco distante para nós, artistas da cena. A pergunta básica sobre o nosso futuro era: como usar as interfaces virtuais a favor da nossa produção artística? Ou como você acha que as interfaces virtuais podem contribuir para o seu trabalho nestes tempos de pandemia? Adiantando a resposta, nós da Zap 18, desde abril, estamos executando o projeto Conexão Zap 18, calcado em ações nas plataformas digitais. A primeira delas foi convidar os queridos do Teatro da Pedra para compartilhar as filmagens de 3 de seus espetáculos no YouTube. Cada espetáculo publicado foi seguido por bate-papos entre integrantes da Zap 18 e do Teatro da Pedra, sobre seus processos criativos. Aliás, não é demais lembrar, siga as páginas da Zap 18, digite ZAP18, numeral, na busca do YouTube e do Teatro da Pedra. É a maneira mais eficaz, nestes tempos de pandemia, de não perder a conexão com vocês. Assim, depois das primeiras ações em parceria com o Teatro da Pedra, é um prazer voltar a conversar com eles sobre seu trabalho e sobre suas visões de futuro. Nós do Teatro da Pedra tínhamos um grande interesse em ter um espaço que tivesse mais área verde. Essa é a Elis Ferreira, atriz e uma das integrantes do Teatro da Pedra. Que a gente ocupasse um lugar na cidade interessante para receber público, para treinar os nossos espetáculos, para dar as nossas aulas, mas que também a gente tivesse um respiro, né? Que a gente tivesse uma qualidade de vida. Então, quando a gente descobre a atual sede do Teatro da Pedra, que é um sítio, né, de quase 10 mil metros quadrados, é realmente uma decisão para uma leveza no nosso dia a dia. Para nós, a importância de ter esse espaço, a sede do Teatro da Pedra, é muito grande, porque realmente nós somos muito interessados na troca com as pessoas, com o público, mas também com outros artistas, outros pesquisadores da arte, da cena. Então, a gente ter esse cantinho aconchegante para receber, para viver
e fazer essas trocas realmente é importante para nós e ajuda a formar quem nós somos enquanto grupo, desculpa. Como a fala da Elis nos ajuda a perceber, ter uma casa própria e dispor de seu espaço e de sua rotina, inclusive fazendo refeições e compartilhando tarefas domésticas, foi um dos motivos que levou o Teatro da Pedra para a colônia do Marçal. Ter casa própria é mais uma semelhança entre a ZAP 18 e os companheiros de São João del Rei. A ZAP 18 vem da Companhia Sonho e Drama, importante coletivo artístico fundado lá atrás, em 1981, em Belo Horizonte. A transformação em ZAP 18 é concretizada com a inauguração do espaço no bairro Serrano, em julho de 2002. Ter casa própria, portanto, deu novo sentido para o trabalho de ambos os grupos que passam a desenvolver sua estética a partir de um contato direto com o espaço físico que os abriga, mas também para além de seus próprios muros, estabelecendo pontes com suas vizinhanças. A gente enfrentou um pouco o desafio de vir para um bairro mais afastado de São João del Rei. São João del Rei é uma cidade pequena, mas o bairro onde fica o Teatro da Pedra, que é a colônia do Marçal, é considerado um bairro distante. Então a gente teve aquele temor assim, de que as pessoas não viessem para cá. Com os vizinhos, por ser um bairro mais afastado e tem áreas verdes, então os vizinhos são mais afastados do que o espaço anterior. Este é o Flávio Reis, outro integrante do Teatro da Pedra. Mas a gente faz questão de cada evento, a gente vai casa por casa e conversa, fala sobre nós, sobre os espetáculos que terão no mês. Então a gente faz questão de fazer esse trabalho, né? De conhecer também eles e eles nos conhecerem. E a gente está lá sempre, né, grande parte do dia. A gente tem o trabalho administrativo, a gente tem o trabalho pedagógico além dos espetáculos. Então a gente fica grande parte do dia lá. Então a nossa porteira está sempre aberta. Então tem gente que tem uma relação ótima com os vizinhos. E São João del Rei, não só São João del Rei, está vindo e as cidades ao redor estão cada vez mais frequentando o espaço. Antes da mudança para a colônia do Marçal, o Teatro da Pedra tinha outra sede no centro histórico de São João del Rei e convivia com o constante aumento de seus aluguéis. A mudança, portanto, motivada por esse contexto, gerou a possibilidade de prolongar o tempo de permanência no espaço, na sede, e assim, como nos disse a Elis e o Flávio, criar relações um pouco mais aprofundadas, enraizadas com seus vizinhos e com os próprios integrantes do grupo. O Flávio ajuda a relembrar um pouco dessa história da mudança e dos desafios que ela apresentou. Foi um desafio, mas a cada ano a gente vê que compensou, que a gente tem muitas possibilidades de criação, funciona o nosso escritório, tem aulas, a temporada de espetáculos, a gente recebe outros grupos e foi muito gratificante. A gente vê que a cada ano, cada vez mais gente vem para os espetáculos, é uma construção, é um trabalho, é a lida do dia a dia para a gente trazer esse público. Outra semelhança compartilhada entre ZAP 18 e Teatro da Pedra é a relação prolongada ocasionada pelas oficinas de teatro e outras artes oferecidas em seus espaços e também em outros espaços. No caso do Teatro da Pedra, com aulas inclusive em cidades vizinhas. No caso da ZAP 18, uma das consequências mais evidentes do trabalho no bairro Serrano com sua vizinhança são as oficinas livres no espaço para públicos iniciantes e iniciados. Crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, toda sorte de oficina oferecida a maior parte das vezes de maneira gratuita. Desde 2002, as oficinas são presença constante na ZAP 18. Assim, o encontro entre pedagógico e artístico acabou se tornando uma metodologia de trabalho para ambos os grupos, borrando fronteiras entre as duas coisas, sendo quase impossível dizer quando a arte entra e o pedagógico sai, ou vice-versa. Quando a gente pensa na relação do nosso trabalho artístico
com a nossa ação formativa, né, o nosso projeto de arte e educação, mais do que uma opção para aproximar, eu acho que a gente vive essa mistura. Este que você ouviu é Juliano Pereira, diretor artístico do Teatro da Pedra e um de seus integrantes mais antigos. Também a gente dá continuidade hoje a um projeto de arte e educação dentro do Teatro da Pedra que começou no Manicômicos. E desde lá de trás, então é uma história de 20 anos de uma coexistência de um trabalho artístico criativo e de um trabalho voltado para formação, para oficinas. Acho que tem uma coisa muito importante nisso, que é a escolha das pessoas que estão aqui dentro, nessa trajetória, pelas duas coisas. Escolha por dar aula e trabalhar com jovens, com crianças, com adultos, com a terceira idade, com a linguagem do teatro, e a escolha por criar espetáculos. Então, a gente sempre teve na nossa caminhada essas duas escolhas. E acho que isso diz muito de quem nós somos. Isso também determinou o nosso passo, o nosso jeito de andar, muita coisa. Mas acho que é determinante a gente olhar, ter a oportunidade, porque a aula de teatro, a gente visitar comunidades, áreas economicamente menos favorecidas, distritos rurais, ou antes de chegar em São João del Rei, que esse projeto começa lá em São Paulo, visitar favelas, centros comunitários, com essas aulas, nos abriu muito o olhar para o nosso mundo mesmo. E acho que isso determina muito as nossas escolhas enquanto artista. Mas para além disso, daí a pergunta, né? Existem fronteiras? Então, a gente faz essa trajetória de 20 anos, então, de um projeto de arte e educação coexistindo com um trabalho criativo e muitas horas falando, ó, aqui é arte e educação, aqui é teatro. E acabei de usar essas expressões para explicar um pouco as coisas, mas de uns tempos para cá, a gente vem entendendo essa coisa como uma coisa só. É um trabalho artístico. Bem, até aqui nós conversamos um pouco sobre a história do Teatro da Pedra, sobre seu trabalho cotidiano em sua sede, na Colônia do Marçal, em São João del Rei, mas é impossível não pensar na realidade atual, no contexto de pandemia e isolamento social que vivemos no Brasil e com as mais de 100 mil vítimas que temos no país. Então, conversando com o Teatro da Pedra, eu quis saber como eles estão passando por esses tempos e como eles veem o futuro das artes da presença. Nós do Teatro da Pedra, a gente tinha vários planos para 2020. Seria um ano com várias viagens, intercâmbio, circulação de espetáculos. Em abril a gente ia para a Itália, fazer um intercâmbio com a Francesca Della Monica e o Hernani Maleta. A gente ia apresentar a Odisseia em Uberlândia, e aí em BH, né, na sede de vocês, da Zap 18, apresentar os espetáculos. Vocês viriam aqui em São João del Rei. Enfim, né, foi muito triste ter que cancelar tudo isso, mas é necessário. Como bem disse o Flávio, o projeto Conexão Zap 18 seria executado em loco presencialmente na sede do Teatro da Pedra, em São João del Rei, e também aqui em Belo Horizonte, na sede da Zap 18. Com a pandemia, obviamente, tudo foi remanejado e repensado para um formato digital, e você pode ou pôde acompanhar nas redes sociais e nas plataformas. No pedagógico, algumas cidades, né, que a gente dava aula cancelaram os contratos, infelizmente, que foi um grande baque, mas em algumas cidades a gente conseguiu, né, tem conseguido, né, ainda hoje ter aulas virtuais por meio das plataformas com esses alunos. Né? Então, em Tiradentes, Entre Rios, Coronel Xavier Chaves, eram umas cidades que a gente mantinha o projeto, que a gente, né, tinha um projeto presencial e a gente mantém ainda. Né? E no artístico a gente está com algumas ideias para lançar, né, através dessas readequações.
A gente está com uma ideia de fazer uma experiência virtual, né, que a gente está chamando de Fado Virtual, que, né, que é um espetáculo que a gente tem em repertório, que a gente tem, acho que tem muito mote para ter essa ligação com a internet, com a rede. A gente vai adaptar, né? Tem máscaras, álcool em gel, mas o teatro, né, é feito com contato, presença, as aulas, né? Muito difícil imaginar, né, no futuro não ter isso. Então a gente torce bastante para que acabe logo mas enquanto isso a gente vai adaptando. Compartilhando da esperança do Teatro da Pedra de que não demore muito para que a gente encontre nosso público, nossos alunos, nossos espectadores, mas não só eles, como também nossos amigos, nossos familiares, nossos afetos e amores, nós terminamos esse primeiro bloco. No segundo bloco do Conexão Zap 18, nós vamos chegar no quintal de casa para falar com pessoas que fazem parte da Zap 18, que irão nos contar um pouco de suas rotinas de quarentena e como estão suas visões de futuro para as artes da presença. Fica mais um pouquinho com a gente, eu volto logo. O isolamento tem sido, para mim, cheio de altos e baixos. Eu já tive momentos muito produtivos, momentos que eu estava super ociosa, momentos de muita fragilidade, momentos de resiliência. Esta é a Micheline Monteiro, atriz, arte educadora e integrante da Zap 18. Acho que a palavra-chave é adaptação. E tem momentos também que a gente, né, tira um pouco para olhar para dentro, para olhar para o mundo, para olhar para o nosso país, que está numa situação assim difícil, né, lamentável. Então a gente faz ter essa consciência do coletivo, que eu acho que é super importante a gente resgatar essa sensibilidade, assim, de olhar como um todo, não só no nosso quadradinho, né, na nossa bolha. Eu acho que esse período de isolamento, sobretudo, nos tira de qualquer zona de conforto. Pelo menos me tirou, né? Eu acho que colocou um monte de ponto de interrogação, onde eu até então achava que tinha ali pontos finais ou ponto e vírgula. Este é o Rodrigo Marques, ator, arte educador e integrante da Zap 18. Esse período, né, esse processo todo, ele nos cobra, né, uma capacidade reinventiva. Nós precisamos nos reinventar o tempo todo. E não só no nosso fazer artístico, como no nosso fazer diário, né, nos nossos costumes, nas nossas rotinas. Não dá para viver achando que, né, tá tudo normal e que mesmo nessa nova realidade não dá para a gente ignorar, né, tudo que está acontecendo lá fora ou as perdas e até mesmo as nossas próprias preocupações, os nossos medos, as nossas angústias, né? Eu acho que uma das coisas que para mim fica muito forte nesse período de isolamento é essa necessidade mesmo de reconhecer que todos esses sentimentos eles não podem ser desvalidados, né? Eu preciso conviver com eles, eu preciso reconhecê-los, eu preciso aceitá-los e aí sim, né, conseguir caminhar para um processo de reinvenção do meu modo de vida. Tanto para Micheline como para Rodrigo, a relação com as interfaces virtuais eram furtivas e pouco profissionais. Porém, com o isolamento, ambos se viram desafiados a testar novas linguagens, mas antes disso, também dominar, ou tentar dominar, as ferramentas digitais de que dispunham. Eu, como arte educadora, quando eu dou aula para crianças, quando eu fiquei sabendo que as aulas iam ser suspensas, eu logo fiquei imaginando o que eu poderia fazer para, de alguma forma, ajudar as mães, os pais que estavam em casa, sem poder sair com essas crianças e sem se planejar. Então, eu comecei a produzir vídeos diariamente de dicas de brincadeiras, contação de histórias.
a minha relação com essas interfaces virtuais era um pouco distantes. E aí foi o primeiro grande desafio assim, de reinvenção. De repente, nos meus processos artísticos, no meu processo como arte educador, eu precisava me aproximar dessas interfaces virtuais, né? Então, para começar, nas minhas aulas, eu tive que baixar um programa para editar vídeo, né? Coisa que eu não tinha muito conhecimento de como fazer, né? E aí comecei ali o processo de brincar com essas edições, e aí comecei a querer fazer além das aulas. Propus um grupo de teatro que eu tenho com os meus alunos para a gente começar a criar vídeos, né? Algumas experiências audiovisuais envolvendo poesia, imagem, ação, palavras, sons. Comecei também com as minhas parceiras de cena, Dominique e Micheline, a gente começou a criar também esses experimentos audiovisuais, né? A partir das nossas perspectivas, unindo essas questões, né? Que eu comentava agora há pouco, desses sentimentos, esse reconhecimento desses sentimentos na pandemia, para criar textos, narrativas, e aí a gente, né, criar um experimento audiovisual, como criamos, né, que é o da janela que vejo, que é a perspectiva dos artistas a partir das suas janelas. A proximidade entre Micheline e Rodrigo vai além do trabalho na Zap 18 e além do fato de ambos serem do teatro e também arte educadores. Rodrigo, Micheline e Dominique, outra integrante da Zap 18, vivem juntos no mesmo apartamento. Com a quarentena, cada um foi buscar acolhimento com suas famílias no interior de Minas Gerais. Ainda assim, na distância e com as interfaces virtuais, estão produzindo seus trabalhos para postar nas redes. Com a minha palhaça e com o palhaço do Rodrigo, o Príncipe e a Demonstração, a gente também fez uma live que foi uma experiência maravilhosa, completamente diferente, que logicamente não substitui, né, o presencial, mas é uma maneira de você estar com o outro, de estar apresentando para o outro, de estar trocando com o outro sem essa presença física, né? Produzi também muitos vídeos com parceiros de cena e vídeos solos também, que para usar também para editais, né? Surgiram muitos editais e para você tentar também se manter financeiramente. Apesar de sua experiência com a música em estúdios, shows e videoclipes, a pandemia também causou desconforto para o rapper Chabê Furtado, que garante estar passando agora por um momento mais otimista e produtivo. Tem afetado bastante, né? Tem esse lado positivo que pelo tempo que eu tô em casa, depois desse início arrasador, extremamente estressante, não que não esteja agora, mas está bem menos, eu ainda consigo escrever, consigo produzir alguma coisa, idealizar um projeto ou outro, mas tudo no papel, né? Ou no arquivo. Porque para praticar esses projetos, a gente ainda tem muitas limitações por causa da pandemia. Eu tinha que lançar um disco esse ano pelo Decentra, por exemplo, e está muito complicado, porque vai ter que readequar e etc, etc, etc. E tem shows também, apresentações, participações que eu deixei de fazer pelas as exigências, pelas normas que tem que ser respeitadas mesmo. Fiz alguma coisa ou outra de live e deu para segurar um pouquinho também, mas a questão financeira tá sendo muito complicado. Com a Zap 18, Chabê faz parte do espetáculo Homem Vazio na Selva da Cidade e empresta seu corpo e voz para o escritor, personagem central da trama que se situa em uma cidade desigual e caótica. Este conteúdo você pode acessar em nossa página no YouTube. Você também pode acompanhar as músicas de Chabê e seu parceiro Dr. Pooh na sua plataforma preferida de streaming. O peso da quarentena foi atenuado por Chabê fazendo aquilo que ele faz melhor: compor e cantar. Já pelos 40, aqui de quarentena, agora eu quero ver aí, ó, o solitário da gema, enfado,
isolado em 3 cômodos, ou ser atropelado no supermercado. E ali ou lá não vou aguentar, me segura. Pera, sacrifício pouco até chegar à cura. Pra muitos nem tem remédio, precisam matar a fome antes de matar o tédio. Meu barraco é meu mundo vivo imerso, bom pra desbravar o eu, esse universo. Tava demais, correria sem critério, virei monge à força, a sala é o monastério. Estresse e tretas tanto em tempo escasso, e nesse tanto tão pouco valia menos que um abraço. Afagos poucos, menos recebidos, restam reflexões de ler os livros que nunca foram lidos. Fundidos fundem do que se trata, fundirem uma coisa só, religião, saber e La Plata. Ideoliga na idiocracia, nome da escultura, autossabotagem na periferia. É o pandemônio na pandemia, primatas na prova dos 9. É o pandemônio na pandemia, vai dar até pra ler os irmãos Karamazov. É o pandemônio na pandemia, primatas na prova dos 9. É o pandemônio na pandemia, vai dar até pra ler. Nós ouvimos agora um trecho de Pandemônio da Pandemia, música de sua autoria gravada nesses tempos estranhos de isolamento social. E para facilitar sua vida na busca, Chabé se escreve S-H-A-B-E. Furtado é como se lê. Para esse futuro eu só tenho esperança de que volte, no mínimo que volte a ser o que era antes. É uma esperança minha. Eu sei que vai ser difícil de acontecer, mas que venha essa vacina e essas vacinas, porque eu não consigo me ver trabalhando só pela internet, sabe? Contrastando com a esperança de futuro melhor de Chabé Furtado, o dramaturgo Francisco Falabella Rocha prefere pensar que a pandemia é uma alegoria de nossa sociedade e todas as suas desigualdades sociais e históricas. Eu acho que a quarentena tem sido um período de prolongada angústia e essa angústia está associada a esse fato que é impossível pensar na pandemia, na quarentena, sem a gente fazer diretamente uma associação ao contexto histórico e político que a gente vive. Acho que a vacina que a gente procura é para curar essa sociedade doente, né? Vai para além da Covid. Eu acho que a tristeza maior que a gente percebe que já são 130 mil mortes, né? E a gente sabe que tantas vidas poderiam ser salvas, né? Então é um luto geral. No fundo, a pandemia nos promove reflexões, né? Então a gente começa a parar e olhar para o que a gente fez para o passado. Se a apresentação ficou boa ou não, se no dia deu certo ou não, eu acho que o que a gente pode controlar são os processos. Então eu acho que essa fala cobre um pouco do que foi a pandemia, do que está sendo a pandemia. Não acho que, nem quero aqui fazer uma previsão de tentar adivinhar como vai ser o teatro daqui 5 meses, 2 anos, 10 anos. Porque eu acho que é uma visão muito pessoal, assim, e para mim o que fica é continuar entendendo o teatro como uma artesania, como uma coisa potente, mas que delicada, que tem que ser trabalhada no dia a dia ali. Foi por meio de um de seus textos que Francisco conheceu um grande parceiro de trabalho, o ator e diretor Epaminondas Reis. Juntos, eles buscam um teatro baseado no trabalho singular do ator. A dupla ainda conta com os atores Antônio Rodrigues e Rodrigo Mangá nos seus projetos de espetáculos futuros. Francisco é um antigo parceiro de trabalho. Ele fez parte dos espetáculos Esta Noite, Mãe Coragem e 1961-2009, respectivamente de 2006 e de 2009, e ele nos acompanhava em cena como músico. Depois, em 2014, nós montamos seu primeiro texto para o teatro, o infanto-juvenil O Gol Não Valeu, que narra a história do menino Rivelino que torce para um time que nunca vence nada. Em 2017, nós reeditamos a parceria com Homem Vazio na Selva da Cidade, texto também de Francisco, que conta a história de um escritor perdido no caos urbano de uma cidade futurística e distópica.
Tanto Gol Não Valeu como Homem Vazio na Selva da Cidade estão na íntegra disponíveis em nossa página no YouTube. O teatro, historicamente, ele sempre se reinventou ou tentou se reinventar de alguma forma, né? Então, eu acho que esse é um período para a gente estudar, para a gente pesquisar, para a gente ler e, né, cada um no seu tempo, cada um no seu processo, que a gente sabe que, né, que a gente não está vivendo um período fácil, né, psicologicamente falando. Mas quando eu falo em pesquisar, eu falo de uma maneira muito abrangente mesmo, assim. Pesquisar da leitura, né, do fazer acadêmico, pesquisar também o outro, pesquisar a nossa situação, né, como estamos hoje e como estávamos antes, pesquisar sobre o coletivo. Bom, e o como continuar esses processos criativos, né, vai depender mesmo dessa capacidade de continuar reinventando e essa capacidade, né, que a gente chama de capacidade criativa, não é nada mais do que esse usar repertórios, ressignificar repertórios, tentar, acertar, errar, né? Micheline e eu estamos agora produzindo um aulão, um espetáculo, que é uma proposta, né, com os nossos palhaços, né, continuando os nossos experimentos de jogo cênico, cômico, né, que é uma proposta de começar uma apresentação para uma plataforma virtual com os meninos, mas estimular que em seguida eles também criem, e que aí depois eles mandem para a gente seus materiais e a gente transforme isso em um experimento audiovisual, né? Então é mais uma tentativa. Então nós vamos tentando, né? No meu processo de aulas virtuais eu comecei com vídeos que eu denominava 5 minutos com arte. Agora eu já tenho adotado as aulas virtuais pelo Google Meet, trazendo convidados, né, para promover conversas e experiências práticas. Então acho que é um grande tentativa e erro, tentativa e acerto, reinvenção, que na verdade é inerente ao trabalho do artista, né? Pensando nestes tempos de isolamento social, a pandemia se oferece como uma encruzilhada para os artistas da cena. Um caminho leva à nostalgia do teatro feito essencialmente com aglomeração. Pelo menos assim nos nossos sonhos mais tenros de ter público nas apresentações. O outro caminho é incerto, instável e imprevisível. Não é possível afirmar o que o futuro nos reserva. Ainda assim, é possível tirar lições de tempos tão duros e levá-las na bagagem para o porvir. Eu acho que tudo que a gente aprendeu, né, dessas ferramentas novas, que a gente aprendeu a utilizar nesse período de isolamento, a gente pode tentar fazer uso dele mais para frente, né? De tentar aproximar mais do público. A gente sempre fala que às vezes parece que as pessoas que vão ao teatro são sempre as mesmas pessoas, né, da nossa bolha. Então, quem sabe a gente consegue furar essa bolha, consegue se aproximar de outros públicos que não têm esse contato tão direto com o teatro ou com as artes em geral. E, quem sabe, transformar esse contato virtual num contato presencial quando a gente voltar. Então, acho que a gente pode usar essa criatividade que a gente utilizou nesse período, né, de criar essa rede de afeto, que ela se torne algo mais. É possível acompanhar o trabalho que Rodrigo Marques e Micheline Monteiro, que nós acabamos de escutar, fazem juntos no perfil Caixa Mágica no Instagram. Ambos também têm perfis individuais na página com seus trabalhos produzidos durante a quarentena. No caso da rotina da Zap 18, como eu já disse aqui algumas vezes, desde março nós fechamos as portas e estamos concentrados nos trabalhos internos, como esse projeto Conexão Zap 18 e suas ações, espetáculos nas plataformas, bate-papos e esses podcasts que estou apresentando aqui agora.
Pessoalmente, desde abril eu estou na casa da minha mãe, que fica a alguns quarteirões da Zap 18, e por conta dessa proximidade, facilidade, eu tenho frequentado solitariamente o espaço com uma frequência quase diária. Eu aproveito essa solidão para remexer no acervo de cenários e figurinos e também em programas, cartazes e registros da trajetória e da memória do grupo. Parte dessa rotina solitária está registrada em um texto que eu publiquei na página do portal Primeiro Sinal do Galpão Cine Horto. Eu vou ler aqui agora um trecho para vocês. Em um canto do mezanino há um velho arquivo de madeira. Segundo eu soube, ele fazia parte dos móveis de escritório de um tio-avô. Agora ele está ali no seu cantinho, esquecido. São 4 gavetas recheadas de memórias de outros tempos. O arquivo, quando a Zap foi inaugurada em 2002, ficava no escritório, no primeiro andar. Em um desses movimentos de faxina coletiva, eu e Wesley Rios, que já não trabalha com a gente, infelizmente, um abraço para ele, retiramos uma a uma suas gavetas e fizemos o esforço de carregar todo o seu peso até o mezanino. Desde então, suponho que há no mínimo 10 anos, ele está esquecido e intacto ali atrás de uma meia parede, coberto pela poeira e já sofrendo a invasão incômoda de alguns cupins. O velho arquivo de madeira se revela um elo perdido das raízes da Zap 18. Nele, uma quantidade enorme de pastas bem organizadas do período em que um grupo tinha outro nome, Companhia Sonho e Drama. Me deparo com os programas de A Metamorfose e O Processo. As ilustrações de Luiz Maia para o projeto visual são belíssimas. Também há uma cópia do Suplemento de Cultura e Variedades do Jornal da Bahia, de 14 de setembro de 1984, com o título Kafka vai ao teatro, sobre a passagem dos 2 espetáculos pelo ICBA, em Salvador. A Sonho e Drama é de 1981 e teve suas peças inspiradas e adaptadas da literatura. Encontra um cartão postal com estética modernista e uma foto PIB de Guimarães Rosa. Era a divulgação da primeira adaptação de Grande Sertão Veredas para os palcos, de 1985. Assim nós chegamos ao final de nosso 3º episódio e também encerramos um ciclo. O Conexão Zap 18 é produzido com recursos do Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, protocolo número 2012-120201. Eu sou Gustavo Falabella e a trilha sonora do Conexão Zap 18 é composta por Gusmão. Salve, Gusmão! A trilha foi composta para o espetáculo Homem Vazio na Selva da Cidade, de 2017, que também está disponível na íntegra, como já dissemos aqui, na nossa página do YouTube. Vá lá, veja, comente e siga os nossos perfis, é a forma mais fácil da gente se manter conectado. O escritor argentino Jorge Luis Borges costuma dizer que a primeira vez é o acaso, a segunda a coincidência e a terceira a confirmação. Esperamos que assim seja e que depois desse ciclo de 3 episódios do Conexão Zap 18, a gente retorne em outros tantos para seguir refletindo sobre nossos fazeres artísticos e os contextos sociais, políticos e econômicos que os cercam. Em meio à cruzada conservadora que elegeu os artistas como alvo, fazer arte no Brasil é uma atitude política, de resiliência, de memória que podemos ser um povo muito melhor do que toda essa falta de empatia. Retrato cru e triste de um país que contabiliza mais de 130 mil mortes por conta do novo coronavírus, país do desemprego, da família Bolsonaro, mas que também pode ser o país da fabulação, da criatividade, da empatia, do senso comunitário. Sem querer ser Poliana ou Policarpo, para não parecer que a ingenuidade é um atributo feminino, um salve para o nosso povo de luta. Cuidem-se, não se iluda, o vírus ainda está entre nós. Previna-se, use máscara, cuide dos mais vulneráveis e resista. Um abraço e eu espero sinceramente que o próximo Conexão Zap 18 seja em um contexto bem melhor. Fiquem bem.
Acorda cedo pra fazer o exercício, antes que o ócio se torne ossos do ofício. Doido esse momento, pandemia, selva é de pedra e quem diz que reina é o jumento. Eu e Emerson no tete a tete, e tem os filmes e as séries até vencer a internet. Sem Trump, sem Jim, a hora pode chegar, que não falte o faz-me rir pra não me fazer chorar. É o pandemônio na pandemia, primatas na prova dos 9. É o pandemônio na pandemia, vai dar até pra ler os irmãos Karamazov. É o pandemônio na pandemia, primatas na prova dos 9. É o pandemônio na pandemia, vai dar até pra ler os irmãos Karamazov. Daquela qualidade, aos aquarentados de plantão, segura aí, fica em casa. Mas há de se compreender quem faz o corre de manhã pra conseguir comer nem no outro dia, pra conseguir comer de tarde.